Olá pessoal, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu vou te mostrar como utilizar o guia de costura na Singer M3405. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações, deixe seu like e também o seu comentário. Eu vou estar demonstrando como utilizar o guia de costura. Como o próprio nome já diz, ele é para guiar e facilitar a nossa costura. Então, ele é basicamente utilizado para margear a costura, para que fique uma costura reta e com a mesma medida. Falando em medidas, aqui na chapa já tem algumas marcações. Por exemplo, 10, 20, o que se refere a milímetros. Então, do centro da agulha até esse risco com o número 10, são 10 milímetros, 1 centímetro, 1 centímetro e meio, 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Eu posso confirmar através da fita métrica ou de uma régua, né? Então, do centro até o 10, 1 centímetro, até o 20, 2 centímetros. E agora eu virei a máquina para te mostrar aonde nós vamos encaixar o guia da costura. É exatamente aqui, atrás do pé calcador. Você pode colocar e empurrar, dessa forma. Agora, pelo lado da frente da máquina, nós vamos ajustar conforme o tamanho que vocês querem fazer a margem da costura, né? Então, deixando rente à numeração ou aos riscos que já temos na chapa. Por exemplo, aqui ela está rente com 2,5. Se eu trouxer um pouco mais para cá, eu posso deixar a rente a 2 centímetros do centro da agulha até o final do guia da costura. Então, na prática, como isso funciona? Eu vou demonstrar para vocês utilizando esse retalho, costurando com o guia na posição 20 milímetros, 2 centímetros, levanto o pé calcador, posiciono o tecido e abaixo. Quando utilizar o guia de costura, nós devemos acompanhar o guia e não mais a agulha, né? Então, sempre estar auxiliando a máquina com o tecido, emparelhando ao guia da costura. Aqui eu vou estar utilizando um ponto reto somente para demonstração. Então, aqui eu já tenho a primeira margem de costura no tecido. Para eu fazer a segunda, eu vou me basear agora não no final do tecido, mas no final da primeira costura. Eu abaixo o pé calcador e observo o limite da primeira costura no limite do guia de costura. E dessa forma, eu tenho as duas costuras com o mesmo espaçamento, tanto desse lado quanto desse, 2 centímetros. E dessa forma, eu continuo fazendo conforme o trabalho que eu estiver desenvolvendo. Então, a gente consegue fazer várias costuras com o mesmo espaçamento entre uma e outra, sem a necessidade de ficar riscando com o giz e medindo com a régua, tá? Então, a finalidade do guia de costura é justamente nos auxiliar para fazermos a margem da costura e também
nos auxiliar no espaçamento entre uma costura e outra, como por exemplo neste caso, aonde eu cruzei as linhas verticais com as horizontais, formando esses pequenos quadriculados. E o guia de costura também pode ser bastante utilizado para nos auxiliar margeando ou espaçando costuras em tecidos também circulares. E o guia de costura também pode ser utilizado para tecidos com corte circular ou algum outro tipo de costura que você precise acompanhar, diferente daquela costura reta convencional. E essas foram as finalidades do guia de costura. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!